seja muito bem-vindo ao Pulso Presente. Bom dia, tudo bem com você? Eu acho que o meu oiê saiu junto com o galo. Ai, 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 ai. Olá, né? Olá, olá, meu vizinho. Bom dia, seu galo. Hoje as maritacas devem estar dormindo ainda, por aqui elas ainda não passaram. Tem passarinho aí, criatura? Conta pra mim. Você ficou bem depois de ontem? No episódio de ontem a gente estava falando, né, sobre o minguar, o quanto que de repente a gente vive papéis, tá o tempo todo ali preocupado, porque num lugar tem que ter uma postura, no outro lugar tem que ter outra postura, cada circunstância aí da vida. Vamos tomar um café? Vamos tomar um café enquanto a gente conversa? E espero que você, se você ainda está preparando seu café, que logo ele fique pronto, ou se você já saiu de casa, a gente vai conversando aí, mas eu vou tomar meu cafezinho, tá bom? Te convido aí, se você tiver condições, vamos tomar juntas. Vamos tomar junto aí, pessoal. Então, o que que acontece? Ontem a gente estava falando sobre esse negócio do minguar, né? Lógico que o trem é um pouco mais profundo, porque assim, ó, vamos lá, tem todo um processo aí na sociedade. Ai, meu Deus do céu, como que a gente fala isso, né? Ai, ai, começa a rir de nervoso, porque assim, ó, as escolas vêm mudando ano após ano, ciclo após ciclo, para cada geração, mas uma coisa não muda: a intenção não é fazer a gente pensar, a intenção não é que a gente crie um pensamento crítico, que a gente observe o mundo à nossa volta e entenda o que está acontecendo. Porque é quando você vai no mercado e as embalagens estão menores, mas o preço está maior. Às vezes o preço é só uns centavinhos maior, mas a embalagem diminuiu. Quem levava 500 gramas agora leva 400. E a escola e as tecnologias e esse aceleramento das telas e tudo mais, inclusive quando eu pensei o canal aqui, foi também por conta desse zelo. A minha preocupação é o zelo. Eu encaixar o que eu gostaria de ofertar, trabalhar dentro da possibilidade que a gente tem. Então, é o miojo da terapia? É talvez o miojo da terapia, mas isso resolve? Não, isso é aguinha com açúcar de verdade, mas é uma aguinha com açúcar que muitas vezes é por onde tem para começar. Às vezes, nesse momento, a gente está com tantos papéis, está com, né, é na empresa, é com amigas, amigos. Você já parou para pensar como que tá as suas relações? Está com equilíbrio do dar e receber aí? Você se doa, você se dá, e aí você está recebendo na mesma medida? Ou você sente que você vai no mercado da vida e você paga um tanto e recebe menos porque a embalagem está menor? Você paga um tanto e recebe menos porque a embalagem está menor. E por que que a embalagem está menor? Porque as pessoas estão conseguindo, porque as pessoas são ruins? Porque as pessoas não, porque está todo mundo cansado, abusado, explorado, porque abuso tem um lugar de fala. Exploração tem um outro lugar de fala. E quando os dois catam as malas e vêm bater na porta da gente junto, vira uma gangue de dor, de cansaço, de estresse, de minguação. Minguação, tô inventando um verbo aqui. Minguação, né? Que é um minguar em ação, é um minguar em ação ativa, que se a gente não colocar um limite, quando a gente vê aquele roubar de nós mesmos que de repente era pequeno, cresceu de uma forma que a gente não se reconhece quando olha no espelho. Ou a gente nem quer olhar no espelho para não ver o que que a gente se tornou. E isso já não é mais leve, isso já é imensamente pesado. E se você precisa de ajuda, né? Se você está na velocidade da moto que corre,
Não é nem 8 horas da manhã ainda, deve estar atrasado para o serviço essa criatura, que Deus proteja, né? Mas assim, se você está nesse pé, onde você está correndo e parece que você nunca alcança, e você só ouve gente reclamando que ainda não tá bom, que ainda não tá bom, que te exige mais, que te quer mais, e você tá estafada, tá estafado, é, você vai ter que pegar esse minguar e contra-agir, porque toda ação tem uma reação. E quando o minguar está agindo, né, a minguação, quando essa ação está acontecendo e ela é negativa, se você não se resgatar, meu amor, é muito difícil que alguém de fora faça. Porque ainda que quem de fora faça, seja aqui no YouTube, no Pulso Presente, você tem que vir aqui, porque eu não tenho como ir aí e fazer você escutar eu, né? Assim como um terapeuta, um psicólogo, ou uma amiga, e ainda tem mais uma questão. Dependendo com quem a gente se abre, talvez não tenha as ferramentas mais adequadas. Talvez seja uma pessoa que te quer feliz, mas só até a página 2, desde que a sua felicidade não seja maior que a dela. E aí você talvez corre o risco de descobrir isso e isso não vai ser legal, porque às vezes a gente está buscando ajuda e aí no meio da ajuda você descobre um trem desse, isso é pior ainda, não é? E aí o que que a gente pode fazer hoje? Olha, hoje é um episódio mais curto, mas é um momento de inflexão. Você já ouviu essa palavra de inflexão? Inflexão é aquele momento onde a gente chega e fala assim: acabou aqui. Talvez o seu acabou aqui seja bem prático, seja você chegar e falar assim: bom, eu percebi que lá na empresa eu fui contratado para fazer uma função e estou fazendo uma acima e ganhando pela função abaixo. E eu vou meditar. Ó, presta atenção aqui, criatura, não sai botando bombinha em tudo quanto é lugar. Calma que não é isso. A pessoa sábia, ela é resolutiva e ela é mais assertiva quando ela não está na ira. Ela pode estar na raiva, não na ira. Vamos lá. A raiva é quando eu percebo, eu olho e falo assim: opa, isso aqui não tá legal, isso aqui não vai poder continuar desse jeito. Aí eu respiro, me coloco num lugar de buscar estratégias, pensar possibilidades. Imaginar como seria se eu resolvesse dessa forma, daquela forma, da outra forma, qual tem mais impacto positivo, menos impacto negativo, e aí eu escolho essa estratégia e com respeito, com amorosidade, com palavras sábias, com postura, eu vou lá e me posiciono. Inclusive, quando a gente se posiciona desse lugar, alguém que venha já com 300 facas na mão se desarma, né? Fica impotente. Chega e, principalmente se você usa as próprias palavras da pessoa. Eu vou dar um exemplo prático para não ficar assim, flutuando na conversa. Vou dar um exemplo bem prático e bem rápido aqui. Eu atendi uma cliente semana passada, e no processo terapêutico, ela falou assim: olha, a gente já vinha já há um tempo falando, e eu comecei a minha faculdade, e aí sábado agora teve pós, e eu faltei no trabalho porque eu fui para pós. E eu podia, porque eu tinha banco de horas, eu não faltei faltado, eu usei o banco de horas. Mas mesmo assim, eu levei uma chamada na segunda-feira. E aí eu cheguei para o meu chefe e falei para ele assim: olha, mas você sempre incentivou que a gente estudasse, que a gente se profissionalizasse, que a gente buscasse o que é melhor e que a gente trouxesse isso, e vestisse a camisa. Eu usei o banco de horas, meu setor estava tudo em ordem, meu setor está em ordem, está correndo tudo bem. Das 4 horas do trabalho do sábado não fez falta, ou fez falta, porque eu deixei tudo em ordem. E você orientou, e eu estou fazendo a faculdade porque eu tenho uma filha pequenininha, eu quero dar exemplo para ela, eu não tenho faculdade ainda. E eu entendo que isso é importante, isso vai ajudar a minha filha a querer estudar no futuro.
Aí o cara olhou e ficou mudo, porque ele tinha incentivado. E realmente, ela estava tudo em ordem. Estava tudo em ordem. A posição não estava legal para ele, estava mais legal para ela. Ponto. Exemplifiquei. É isso. Então, é isso. Então, assim, primeiro, né? A gente já fez esse processo aqui em outros episódios. Se você caiu aqui de paraquedas, ouve lá, por favor. E na descrição do vídeo tem sobre mim, sobre currículo, tem como você saber mais a meu respeito, tem também sobre os protocolos terapêuticos que eu atendo, tem mais informações aqui. Só que o que que acontece, meu amor? Esse episódio aqui, possivelmente você vai resgatar o que a gente falou. Eu vou deixar aqui nos cards qual foi o episódio que a gente fez essa dinâmica de elencar todas as questões que a gente tem que estar desconfortável e buscar, né, faz um escaneamento para poder elencar como vai resolver e começar a resolver de forma estratégica, sábia. Lógico que para isso a gente tem que estar na postura, que foi o que a minha cliente fez. Ela realmente tinha banco de horas, ela realmente estava com o setor tudo ok, ela realmente sabia que a ausência dela naquele sábado não ia trazer questões e ela tinha uma prova. Na pós, ela não poderia faltar, então ela também pediu um documento do professor para ela apresentar no local de trabalho. Ela se cercou de todas as maneiras, e quando ela foi debater, ela não fez isso de forma agressiva. Ela não saiu do lugar dela de funcionária, dentro daquela hierarquia, para bater boca com o chefe. Percebe? Então, se você é um filho e tem uma questão com o pai, você não vai poder sair do seu lugar. Ah, é entre amigos, é entre sócias, é entre iguais ali. Ah, é um parceiro afetivo e eu não estou confortável. Você vai conversar. Então, sempre daquele lugar que é o seu. Entendeu? Daquele lugar que é o seu, daquele lugar de fala. Porque isso também já a pessoa olha e fala assim: opa, eu não esperava isso. E essa é a intenção. A gente muda internamente e quando a gente vai para fora, todo um ajuste, toda uma dança das cadeiras precisa acontecer dentro dessa nova versão que a gente está começando a expressar. Então, se ontem a gente estava conversando, você que está seguindo na ordem aqui, nós estávamos conversando sobre máscaras e papéis, hoje a gente aprofundou isso. E como eu tiro máscaras e papéis, me resgatando e fortalecendo, foi o que a gente sugeriu ontem, para que a hora que a gente venha, eu já lembrei um pouco mais como que eu, quando criança, resolvia as coisas. Ah, é isso, bingo, é isso. Entendeu? É isso. Lá, quando criança, eu tinha uma sabedoria, uma criatividade para resolver as coisas que talvez agora é isso que eu estou precisando para poder sair de uma sinuca de bico aqui que eu tô. É isso, meu amor. Deixa aqui nos comentários. Isso te trouxe luz, lucidez? Te ajudou a encontrar um subterfúgio, uma forma sábia de resolver algo que está pegando aí essa semana para você? Porque nós estamos no meio da semana aí, né? O episódio é atemporal, mas de repente ele chegou para você, você está numa semana do dia 10, ou você está numa semana do dia 30. Ou você está aí numa virada de fazer prova que é decisiva de um concurso que você está prestando, né? Então, assim, seja o que for, eu emano de coração que isso chegue para ti com boas inspirações, tá? E aí me diz aqui como que você se sentiu tocado com essa possibilidade, o que te remeteu, o que que você já vivenciou, que você já esteve nesse lugar e que deu muito bom, ou que não deu tão bom, mas hoje refletindo você percebe que talvez um ajuste teria resolvido. Conta aqui para mim, e eu emano de verdade que você tenha um dia maravilhoso, que toda a sabedoria necessária para que você resolva o que você precisa resolver hoje lhe venha de bom grado. E nos vemos no próximo episódio. O próximo episódio tem surpresa. Ai, ai, vou deixar aí. Nós vamos para outros rumos aí, tá bom? Beijo!